pessoal do Basquete Mídia Capital. Estamos aqui de novo no nosso canal, recebendo mais uma entrevistada. E no dia de hoje, nós estamos aqui com essa jogadora que é apaixonada pelo basquete desde os 16 anos de idade. Ela joga hoje em dia pela modalidade adulto no Mamba e pela modalidade Master no Maranhão. Estamos aqui com ela, Rafinha Oliveira, mais conhecida como Rafinha. Seja muito bem-vinda, Rafinha. Obrigada, Pérola. Pessoal que assiste o canal do Basquete Mídia Capital. Quero dizer que é muito gratificante ter essa abertura e esse tempinho aqui para falar um pouquinho da vivência e de como é ser atleta também nos dias de hoje, em meio a tantas outras situações que a gente como mulher passa, né? E deixar aqui o meu agradecimento à organização do canal do Basquete Mídia Capital e a todo mundo que está podendo ouvir aí agora. Rafinha, eu fiquei sabendo que você tem um apelido entre as suas colegas nos times, em ambos os times, né? Você tem esse apelido. Todo mundo te chama assim. Qual é o teu apelido e qual a razão desse apelido? Na verdade, surgiram vários apelidos, né? Mas atualmente o que ficou foi que é o Coiote e o Papaléguas. Então hoje eu sou conhecida como a Papaléguas do basquete cearense, né? Podemos dizer assim. Não vou esticar muito, mas é a forma como as meninas me chamam aqui por questões da minha velocidade na quadra. Você nem é rápida, né? E eu queria saber como é que foi a tua trajetória. Você sabe que o nosso canal é voltado para os meninos do base no basquete. E eu queria saber, assim, quais dificuldades você enfrentou no início da tua trajetória no basquete. Qual foi o momento em que você decidiu que você queria jogar basquete? E, a partir disso, quais as questões que você teve que lidar, enfrentar para permanecer no esporte? Em realidade, quando a gente fala sobre esporte, 16 anos já é uma idade um pouco mais avançada. A gente costuma dizer que entramos um pouco tarde no esporte em questão. Mas aos 16 eu conheci o basquete e consegui me apaixonar verdadeiramente. E a partir disso eu consegui ter algumas oportunidades em outros times, porque no meu interior, que eu sou do interior de Xeré, Ceará, eu sou do estado do Ceará, nós tivemos algumas dificuldades em relação ao basquete feminino. E assim que eu comecei a gostar e treinar, participar de alguns rachas coletivos com o masculino, eu descobri que a gente não tinha mais times femininos. E foi a partir daí uma dificuldade muito grande que eu tive, porque a região onde eu morava na época era muito defasado de esporte, isso o basquete. E aí eu tive que conseguir mexer aí alguns pauzinhos e tentar reverter algumas situações para que eu pudesse continuar no basquete, embora eu já fazia alguns treinamentos antes, mas não com treinos, com treinador, com dias assíduos. E aí uma das principais dificuldades que eu senti na época foi, primeiramente, não ter um time no meu município, então eu tive que buscar outros lugares para treinar, que no caso foram os municípios vizinhos aos meus, que era Limoeiro do Norte, Russas. E uma dessas dificuldades era que eu precisava estar no município todos os finais de semana para treinar. E aí o meu primeiro treino, que foi no time de Russas, que foi onde eu tive uma certa base de basquete, eu fui de bicicleta. Então, assim, não que isso tenha sido uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade em si, ela parte do princípio do que você quer buscar. Então, eu acho que a dificuldade mesmo nessa situação foi somente o trajeto, né? Quantos Então, quilômetros, Rafinha? foram 35. Na verdade, 70 no total, né? Porque é Você 35. percorria, então? Isso. Você percorria 70 quilômetros por dia para ir É, jogar na cidade vizinha e de volta? isso quando tinha treino, eu fazia isso. Então, eu ia de bicicleta, treinava e voltava de bicicleta. Mas não passou muito tempo, é porque na época era um pouco mais complicado, a questão de estrutura, de transporte, enfim. Então, eu usei o transporte que eu tinha, né, na época. Tanto é que você está aí arrasando.
Eu queria saber que conselho que você pode dar para os atletas do base que estão começando agora e que podem estar enfrentando algumas dificuldades talvez semelhantes ou questões de permanência no esporte. Que conselho você daria? Pérola, eu acho que na realidade, quando a gente fala de esporte e ser atleta, já é uma dificuldade até na fala. Porque quem é atleta, inclusive amador, até mesmo profissional, sabe que precisa abdicar de muitas situações, de família, de estar em casa. Isso quando eu falo de que você precisa não permanecer no lugar onde você está, com a sua família, mas que você, quando busca um crescimento no esporte, você vai para outros clubes, você muda de cidade, você muda de estado, e isso acaba fazendo com que o atleta ele se desmotive por estar longe da família, por estar longe daquele amparato, né, que a família sempre dá. Então, um conselho que eu sempre dou para os atletas, né, e principalmente para quem está iniciando, é que busque sempre ter aquele manejo de a sua cabeça está bem, o seu corpo está bem, o seu físico, o seu mental, de que você possa ter, apesar de todas as dificuldades, pessoas que possam te apoiar, que possam estar ali no teu dia a dia, engrandecendo ainda mais. A gente sabe que é um pouco complicado, mas não desistam. Eu sei que, assim como eu, muita gente que pratica o basquete também é apaixonado, porque de fato é um esporte que você assim se encanta verdadeiramente. As dificuldades vão existir, mas pode ter certeza que o retorno é muito mais valioso. E dificuldade a gente passa em todo canto, então abracem a causa. A dificuldade vai ser grande, mas façam valer a oportunidade que vocês estão tendo nesse momento. Isso é engrandecedor, é um crescimento real mesmo. Eu queria saber também, Rafinha, você se apaixonou pelo basquete aos 16, mas você sempre teve esse contato com o esporte a vida inteira? Sim, a vida inteira. Na verdade, eu comecei no esporte muito pequenininha. Eu fui mesmo sendo motivada pelo meu padrinho, que foi uma das principais pessoas que me colocaram no esporte. Então, eu comecei fazendo futsal, eu fazia atletismo, corrida, salto em altura, salto em distância. Já fui atleta de tênis de mesa, já fui atleta de futsal, inclusive na época, aos 12 anos, eu já jogava na categoria adulta no meu município. Mas quando eu conheci o basquete foi amor à primeira vista e eu não consegui mais exercer outros esportes que fizessem com que eu tivesse muito tempo assim de permanência. Por exemplo, quando eu fazia futsal, eram 2 dias na semana e acabavam interferindo nos dias e horários do basquete. Então eu deixava de ir para o futsal para ir para o basquete. Mas desde muito pequenininha eu sempre gostei de esporte, já fiz esporte de luta, eu acho que eu ainda não consegui fazer esportes aquáticos porque eu tenho um pequeno problema no meu ouvido que qualquer coisinha ele machuca com questões de água. Sim. Até para tomar banho é um pouco complicado, mas se não fosse isso, eu acho que eu estava aí no surf, no bodyboard, fazendo várias outras coisas. E não foi só na adolescência que você enfrentou a dificuldade da permanência no esporte. Na vida adulta, você também teve que enfrentar outras questões, e questões, às vezes, que são da própria vida adulta, do amadurecimento, para permanecer no esporte. Não foi Exa isso? Exatamente. Em realidade, quando eu comecei, eu já saí do meu interior para buscar outras oportunidades. Não foi voltada tanto para o basquete, mas foram as oportunidades de estudar em um cursinho, passar numa faculdade. E aí o basquete veio me ajudar com isso, porque eu acabei fazendo algumas atividades numa faculdade muito conhecida que a gente tem aqui em Fortaleza, que é a Unifor, que é a Universidade de Fortaleza. E nessa época eu comecei a treinar para tentar ganhar uma bolsa. Mas consegui, né? Consegui permanecer durante 3 meses nessa tentativa aí de treinar e me aperfeiçoar para ganhar essa bolsa, mas em contrapartida eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E aí acabou que eu perdi essa oportunidade na época para ingressar em uma faculdade de nome e, consequentemente, estar dentro do time da faculdade.
Então, assim, eu acho que como mulher, a gente acaba parando a nossa vida em todos os nossos as situações e âmbitos que a gente precisa perpassar por questões de ser mãe, né? Então a gente precisa parar, ter aquele momento com o nosso filho, até porque ele precisa muito de nós nos primeiros meses de vida. E isso faz com que você também acabe deixando de lado algumas outras coisas que você gosta de fazer ou que você gostava. E quero dizer que foi um momento muito complicado para mim, ter que deixar o basquete logo assim de cara, porque era bem na época que eu estava aprimorando, que eu estava crescendo, atleta como atleta, né? E aí a gente ter essa, de certa forma, essa parada, que inclusive eu fiquei 2 anos parada, foi um pouco complicado. Mas, em contrapartida, quando eu retornei, eu tive muito apoio da minha família. Conseguia ficar com meu filho, eu voltei a trabalhar, eu voltei a estudar novamente. Então, a gente precisa entender que a nossa vida adulta é movida por momentos, por fases, e a gente precisa também aprender a passar por elas, de uma forma que você sabe que daqui a pouco vai passar, seja ela ruim, difícil, sólida, mas que um momento vai passar e você vai entender o quanto foi gratificante você passar por certas situações para você ter um crescimento, né? Para você crescer pessoalmente, profissionalmente. É muita história, é muita coisa para chegar onde você está aí, né? Hoje, você se sente realizada no esporte? Completamente, completamente. Eu acho que eu só preciso disso aqui para me sentir 100% realizada. Eu acho que como atleta amador que hoje eu sou, não sou atleta profissional, nunca fui, apesar de hoje o governo do estado do Ceará, ele dá uma opção de bolsas, né, de bolsas para quem é atleta. Então, isso também já incentiva o atleta a querer algo, a buscar algo a mais. Então, com isso, de toda a minha estadia no basquete, de todos os times que eu já pude passar, que eu tive a honra de passar, eu gostaria ainda de vivenciar ou um Mundial ou um Pan-Americano. Eu creio que deve estar isso aqui, eu espero. Mas eu me sinto hoje realizada assim no basquete. Hoje ele me proporciona ter boas amizades, ele me proporciona estar num ciclo de pessoas incríveis, ele me proporciona bem-estar, ele me proporciona uma boa saúde física, ele me proporciona um bom mental. Então, eu acho que esporte, além de tudo, né? Além de você vivenciar coisas em quadra, ele é importante porque ele te ensina, ele te mostra lições que você vai aprender ao longo da sua vida e você vai praticar isso no teu dia a dia com pessoas extraordinárias, com momentos incríveis. É muito, muito, muito gratificante quando você escuta o teu nome lá no fundo assim, ai, a Rafinha é maravilhosa. Ai, eu gosto muito dela. Ai, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Então, assim, não é algo que faça com que você tenha o ego maior, mas você sabe que o que você está fazendo no basquete, ele está sendo visto e que alguém está se espelhando em você pelo que você é, pelo que você proporciona, pela forma como você se comporta. E isso é, eu acho que uma das coisas que o basquete tem me proporcionado de melhor, né, fora condição física, fora o meu mental, é você saber que você é querida em todos os lugares que você vai. E isso Muito bom, não muito tem gratificante. demais, Ô, demais. Rafinha, e tem um preparo? Você tem um preparo físico, psicológico antes das partidas, campeonatos? Qual é o teu preparo? Pérola, isso é muito importante, porque quando a gente é um atleta amador, nós não temos essa assistência 100%. Por exemplo, eu treino num time que, infelizmente, assim como outros times, também não tem essa assistência de, por exemplo, conseguir liberar uma sessão de fisioterapia, uma sessão de psicologia, ou algo assim do tipo. Então, como atleta amador, a gente precisa muito buscar essas situações, principalmente porque no basquete existem muitas lesões graves, muita pancadaria, um esporte de muito contato. Então, é interessante que você faça uma preparação física, que você esteja ali com o seu corpo não tão 100%, mas que você ache que seria interessante e ideal para você estar e permanecer naquele esporte e que você possa dar o seu melhor em quadra, né? Então, hoje, o que eu posso fazer eu me preparo na academia,
eu tenho atividades voltadas tanto para a musculação em si, como para o meu aperfeiçoamento no basquete. Então, existem, como é que eu quero dizer, atividades, exercícios somente voltados para o basquete. E também hoje eu busco muito essa questão de psicologia no esporte, porque se o meu corpo ele estiver bem e a minha mente não estiver, na hora de um campeonato ou um jogo decisivo, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Ou o que a gente gostaria de fazer, a gente não vai conseguir colocar em prática por alguns bloqueios, né? Podemos dizer assim. Então, você está com a mente bem, você está com o teu corpo bem, isso faz total diferença na hora de você praticar o teu esporte. Eu sei que hoje em dia, Pérola, não são todos os atletas que conseguem ter esse acompanhamento, essa preparação, né? Eles acabam fazendo da forma que querem, por não ter esse tipo de incentivo, né? Por não ter essa situação um pouco mais próxima e mais fácil. Mas é importante, sim, principalmente eu que venho de algumas lesões, e eu tento sempre cuidar da minha saúde, estar em boa forma. Recentemente eu passei por uma cirurgia que não foi nada bem, me deixou assim afastada, está me deixando afastada por alguns meses, mas se eu não tivesse uma preparação, tanto psicológica como física, nesse momento, o atleta, ele passa por uma situação assim um pouco complicada. Por que eu estou falando isso? Porque há um ano, mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de joanete, né? Um ossinho que cresce no dedão do nosso pé, e aí ele acaba machucando. Então, quem é atleta que calça muito tênis, percebe isso. E aí eu acabei fazendo, mas essa cirurgia, ela, apesar de ter me deixado um pouco fora das quadras, não foi algo que tenha acontecido por uma lesão, jogando, treinando, ou até mesmo na academia. Não foi. Mas a minha cabeça, nesse período, que foi a única vez que eu precisei passar muito tempo fora do basquete, assim, por momentos de cirurgia, a minha cabeça, ela ficou a mil. Eu chorava muito. Então, assim, eu não consegui passar tão bem esse período. Logo, quando eu fiz essa cirurgia, que é na minha mão de confiança, porque eu sou canhota, tendo o meu trabalho psicológico, né, indo para as minhas sessões de terapia, conversando com a minha psicóloga, eu estou passando por esse período mais tranquila, mais sã, entendendo o processo que eu preciso parar agora e entendendo que também daqui a pouco eu vou estar retornando às quadras, né? Se não da mesma forma, ou até melhor, se Deus quiser, Se Deus quiser. mas precisamos sempre entender que quando a gente passa por essas situações, principalmente o nosso mental, ele precisa estar 100% para que a gente entenda que isso é preciso, que aquilo vai acontecer de alguma forma, mas que daqui a pouco vai estar tudo bem. Então, tem muito atleta que se desmotiva, para de jogar, né? Deixa, inclusive, o esporte por essas situações. É por isso que é muito importante a gente ter esses acompanhamentos. Eu concordo contigo. Se não, com que psicológico, né? O esporte requer que você esteja bem fisicamente, né? Treinada na academia, treinada na quadra, mas ele exige que você também tenha o psicológico. Sem o psicológico. Exatamente. E uma coisa que é bem interessante, Pérola, as pessoas me perguntam o que é que eu gosto de fazer antes de jogar, né? Antes de entrar num Sim. campeonato, num jogo muito importante. Eu tive uma mensagem de um antigo professor meu que ele disse assim, cara, se tu tiver em dúvida no que tu vai fazer ou como você vai fazer, pega meia hora antes do teu jogo e mentaliza o que você pode fazer. Ah, a Rafinha gosta muito de infiltrar, mas fora a infiltração, o que é que ela mais gosta de fazer? Então, coisas que eu preciso fazer e que sei, e que às vezes, em algumas situações na prática, não acontece com tanta frequência, quando você mentaliza palavras e exercícios e atitudes que possam ser tomadas na frente, você consegue executar. E isso é legal porque muitas vezes eu faço isso já na quadra, né? Às vezes eu estou numa defesa e aí eu penso assim, se eu pegar essa bola agora, eu vou para o ataque. Se eu for sozinha, eu vou dar um peão, faço passo zero e solto. Se ela não estiver perto de mim, eu vou só fazer o break e
e arremesso de média distância. Então, você vai treinando a tua mente a ficar condicionada no que você pode fazer dentro da quadra. Isso é bem legal. Muito legal. Rafinha, além de todo o esforço que você sempre teve para permanecer no esporte, todo o preparo que você tem para entrar em quadra, eu sei que você também conta com muitas pessoas e contou com muitas pessoas bacanas ao longo da tua trajetória que te ajudaram, que te aconselharam, que te incentivaram. Você gostaria de fazer um agradecimento especial para essas pessoas? Falar quem são essas pessoas para a gente? Com certeza, eu acho que essas pessoas foram alicerces e peças chaves no meu crescimento. Acho que, primeiramente, não deixando tão longe o meu padrinho, que foi a pessoa que me inseriu no esporte, independente de qual tenha sido ele. Então, ele foi uma das minhas principais referências em relação a isso. Os meus professores, o Davi Fidelis, que inclusive é uma grande pessoa hoje, foi a pessoa que me instruiu e que me incentivou muito. Hoje eu tenho um filho que se chama João Davi, e o Davi veio exatamente pelo, Legal. né? Uhum. E fora outros professores, como o Fernando, do time do Juazeiro do Norte, como o Hernando Ferreira, que é uma grande referência aqui no nosso estado do Ceará, o meu próprio treinador, que é o Ramon Bezerra. As minhas amigas também são pessoas muito incentivadoras. Não é à toa que hoje nós estamos no nosso time, e hoje é um time muito unido, justamente por isso. Enquanto uma cai, a outra vai lá e levanta. Então, de ambos os times que eu tenho passado, quem me incentiva mais são essas pessoas. Hoje tem um carinha que me incentiva pra caramba, mas que eu acho que, como é que eu quero dizer? Eu acho que eu incentivo ele e ele me incentiva desde o dia que ele nasceu, que é o meu filho. Então, quando ele nasceu, eu disse, caraca, o meu filho, um homem, ele vai jogar basquete demais. O que eu conseguir colocar essa criança no esporte vai dar tudo certo. Então, hoje, vendo ele no esporte, vendo ele gostar de basquete, vendo ele jogar, se dedicar e crescer, me motiva e me incentiva muito. Tenho também o meu namorado, que sempre está comigo nos campeonatos, me incentivando. E isso é muito gratificante quando você olha para a arquibancada e você vê todos os seus amigos ali torcendo por você, o teu time inteiro assim vibrando sobre as suas conquistas dentro do time, com outros times, fazendo outras coisas. Eu acho gratificante demais e tenho certeza que essa lista de pessoas só vai crescer, tá, Pérola? Porque a quantidade de pessoas incríveis que vão passando na nossa vida e que vai deixando um pouquinho da marca delas, né? Um pouquinho do tempero delas, é incrível. E eu só gostaria muito de agradecer a todas essas pessoas que acreditam, que se importam, que estão ali no dia a dia, diretamente ou indiretamente, presencialmente ou um pouquinho mais distante, mas que fazem parte da minha vida e que são muito importantes. Se emocionou, né, Rafinha? Rafinha, a gente aqui do canal Basquete Mídia Capital te agradece a sua presença, a sua simpatia, tá? Muito Obrigada. obrigada. Que você apareça aqui muitas outras vezes. Eu que agradeço, Pérola, mais uma vez, pela oportunidade de poder conhecer você, de poder conhecer a tua equipe. São pessoas formidáveis, fantásticas. Eu tenho certeza que o teu canal ele vai fazer muita diferença na vida dos atletas. Acho que não só nos atletas, mas recentemente eu vi uma postagem de vocês em relação a mães, né? Mas não só atleta, como os pais em si, dos nossos filhos, dos nossos esportistas, né? Então, apesar de hoje eu ser atleta, mas agora eu estou sendo mãe de atleta e consigo vivenciar isso nos bastidores também. E isso é muito importante porque você dá visibilidade para essas pessoas. Vocês dão visibilidade para que o atleta ele consiga falar um pouco mais da vivência deles, o que eles gostam, o que eles esperam do esporte, a forma como eles se sentem. Então, acho que essa voz que deveria ser ouvida em todos os lugares, você hoje, né, a tua equipe está podendo dar espaço para muita gente conseguir ter essa abertura e poder falar um pouco mais sobre essas vivências. Obrigada, Rafinha. Obrigada também.